Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Estamos aí na manhã de domingo e hoje completa uma semana que estamos nesse propósito de leitura da palavra de Deus e a leitura da Bíblia de uma forma cronológica, uma forma diferente, seguindo as datas, as épocas que os livros foram escritos. E graças a Deus o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aí aprendendo juntos, compartilhando aí, porque uma vez eu ouvi, de uma pessoa que ela falava assim, que quem ensina aprende duas vezes. E isso é verdade. Quem ensina aprende duas vezes. E estamos aqui, a mais uma manhã, mais um dia, e vamos meditar aí na palavra de Deus. Hoje é domingo, hoje nós vamos ler Jó, estamos aí no livro de Jó, e nós vamos meditar aí no capítulo 8, 9 e 10. 3 capítulos aí, na manhã de hoje, na manhã de domingo, dia ensolarado. Bênção pura, bênção pura. Antes de darmos início, irmãos, vou pedir a tua ajuda. Compartilha esse vídeo, se inscreve aí no meu canal. Tenho visto várias visualizações, muitas visualizações aí em cada vídeo, mas tenho notado que vocês não têm feito aí a inscrição. O que vai ajudar esse canal a crescer é a inscrição. Então se inscreve aí no meu canal, compartilha esse vídeo e vamos juntos aí crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, graças te dou por esta manhã, Senhor. Te agradeço por essa semana que passou, uma semana que nós vencemos, uma semana que o Senhor nos deu graça, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos abençoou. Pai, no nome de Jesus, purifica, Senhor, a nossa mente, limpa a nossa mente, purifica nosso coração. Senhor, muda as intenções do nosso coração, traz pureza, traz santidade, que a Tua palavra, Senhor, venha aperfeiçoar o nosso caráter e venha, Senhor, aumentar a nossa fé, amadurecer a nossa fé, desenvolver a nossa fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, nos dê inspiração, sim, Senhor, e que nós venhamos a gerar frutos de transformação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos? Então aqui, Jó capítulo 8 a 10. Jó capítulo 8 a 10. Eita glória. Vamos lá. Jó capítulo 8 e o verso 1. Então, Bildade de Suá respondeu a Jó: até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Olha isso, irmãos. Olha só o que Bildade, amigo de Jó, vai responder para ele. Os seus 10 filhos morreram dessa forma trágica que eles morreram, foi porque eles mereceram. Era essa acusação que o Bildade estava lançando sobre a vida de Jó. Seus filhos pecaram contra Deus e por isso morreu
debaixo de uma tragédia. Porque o que aconteceu foi uma tragédia, irmãos. Um vendaval veio na casa aonde os filhos estavam reunidos, os filhos de Jó estavam reunidos. Um vendaval veio e o teto caiu. A casa caiu em cima dos 10 filhos de Jó, dos 7 meninos e as 3 meninas. E agora o amigo de Jó, que veio para confortar ele, consolar ele, vai liberar essa sentença, declarando que se os filhos morreram nessa tragédia, foi porque pecaram contra o Senhor, pecaram contra Deus. Olha o versículo 5. Mas, se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Isso é fato, irmão. Se nós buscar Deus, se nós clamar o Senhor, ele vai vir e vai responder às nossas vidas. Mas aqui Bildade, ele estava sendo muito duro com Jó, porque no capítulo 7 nós vamos ver a segurança que Jó respondeu, a segurança que Jó estava passando nas suas respostas. Ele era convicto de que ele estava mantendo uma vida direita, ele era convicto da sua justiça, ele era convicto da sua sinceridade, do tempo que ele estava vivendo com Deus, da paz que ele estava vivendo com o Senhor, da prática de justiça que ele estava mantendo. Então, ele era convicto e ciente das atitudes dele. Agora, o seu amigo que vai consolar, já vai liberar uma sentença de acusação contra os filhos dele. Eu imagino que não foi fácil para Jó. Está sofrendo a perda dos filhos. Ele enterrou 10 filhos de uma vez. Não foi um filho de cada vez. Passou um mês, enterrou um, o outro não. Foi os 10 de uma vez. Abriu 10 covas. Ele teve que abrir 10 covas de uma vez. E sepultar seus 10 filhos. Aí vem um amigo de longe para consolar e libera uma palavra de acusação, uma sentença de acusação contra os filhos. Jó, se seus filhos morreram dessa forma trágica, porque com certeza eles pecaram contra Deus. Só que uma situação que os amigos de Jó não sabiam, era que Jó sacrificava a Deus todas as manhãs pelos possíveis pecados que os teus filhos pudessem cometer em seu coração contra Deus. Então, os filhos de Jó, todas as manhãs, eram purificados pelo pai. O pai purificava os filhos, o pai santificava os filhos através do sacrifício. Agora, tratar dessa forma, com tanta dureza, em nenhum momento aqui, esse amigo vai pensar, vai pesar as palavras para falar. Não vai medir as palavras. Já aconteceu isso com você? Você está passando uma situação difícil, um momento delicado da sua vida, e a pessoa a pessoa vem até na intenção de te ajudar, de prestar um socorro, e não mede as palavras, sai acusando, sai liberando acusações, dizendo que você é culpado, de que a situação só aconteceu porque é a mão de Deus pesando sobre a tua vida, você está em desobediência, você está em pecado, se cometeu algum erro. É difícil, né? É difícil esse momento, mas nós precisamos perseverar. Nós não podemos deixar as acusações, nós não podemos deixar essas palavras de acusação, injustiça, roubar a nossa fé, tirar de nós a perseverança. Jamais podemos desanimar diante de pessoas, jamais podemos desanimar diante de situações que acontecem em nossas vidas. E aqui, no versículo
7. Vamos lá, versículo 7. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Então, Bildad deixando claro, né? Que se você for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra. O que o que o amigo de Jó estava propondo para ele é pedir conselho. Peça conselho para alguém mais experiente, para um homem mais experiente que você, Jó. Peça conselho. Não queira ficar nessa situação, não queira passar por essa situação sem pedir ajuda. Pede ajuda para alguém mais experiente que você. Era isso que Bildad, né? Era isso que Bildad estava propondo para Jó. Você está passando por dificuldade, Jó? Vai pedir conselho. Vai pedir conselho para alguém mais experiente. Vai ouvir alguém mais experiente que você, para você sair dessa situação a qual você entrou. Pergunte às gerações anteriores, pergunte os mais velhos, questione os mais velhos. Talvez eles possam te ajudar, a experiência pode te ajudar, a experiência deles pode te ajudar. Pois nós nascemos ontem, nada somos. Versículo 10. Mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Olha só a proposta que Bildad estava dando para Jó. Faça isso, Jó. Vai atrás dos mais velhos. Vai pedir instrução. Porque o que está acontecendo na tua vida é algum erro que você cometeu. O que aconteceu com os teus filhos foi pecado que eles cometeram. Essa situação que você está passando, Jó, é falta de sabedoria. É falta de entendimento. Vai buscar sabedoria. Vai buscar aprender, Jó. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolver sem água? Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. Olha a acusação já de Bildad. Jó, você está passando essa situação porque você se esqueceu de Deus. Você se esqueceu de Deus. Se você não tivesse esquecido de Deus, se Deus continuasse a ser a tua prioridade, tudo isso que você está passando não aconteceria. Se você está passando por toda essa desgraça, Jó, é porque você se esqueceu de Deus. Olha isso. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras e num leito de rocha se firmam. Mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro. Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. O que Bildad está falando para Jó? Que o ímpio se firma na sua própria justiça, que o ímpio se firma na sua própria confiança. Né? Era isso que Bildad estava falando, respondendo a Jó. Não é?
O ímpio se apoia em sua própria confiança. Deixa de confiar em Deus e se apoia na sua própria confiança. Tem a sua confiança em si mesmo, não é? Glória a Deus. Vamos lá. No capítulo 9, a resposta de Jó à Bildade. A resposta de Jó à Bildade. Então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Como? Como alguém pode ser inocente? Como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Isso já é Jó respondendo a Bildade, os argumentos que Bildade passou para ele. Pois Deus é muito sábio e poderoso. Olha o que Jó está falando para Bildade. Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo, sacode a terra de seu lugar, e faz tremer seus alicerces. E se ele ordena o sol, se ele ordena, olha só como que Jó ele vai demonstrar a grandeza de Deus, ele vai passar para a Bildade a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ó. Ele move montanhas sem dar aviso, quer dizer, ele mexe com o natural, sem avisar, ele não pede permissão para a natureza, e em sua ira as põe abaixo, sacode a terra, faz a terra estremecer de seu lugar, e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce. O que Jó estava falando para a Bildade era o seguinte: tudo que está acontecendo na minha vida é obra da mão de Deus, é permissão de Deus. Tudo que está acontecendo comigo é Deus que está fazendo. Em nenhum momento Jó atribuiu a Satanás. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó atribuiu toda aquela perda para o inimigo. Ele entendeu que toda aquela perda foi Deus que tirou. E uma vez que Deus permitiu Satanás tirar, quem estava tirando realmente de Jó não era o diabo, era Deus, com um propósito. Ué, tá, quem diretamente, quem queria tirar as coisas de Jó? Diretamente, Satanás. Mas Deus conhece as intenções do coração do homem. Deus conhece o que se passa no mais profundo íntimo do ser do homem. Deus só permitiu Satanás tirar de Jó porque Deus tinha um propósito maior com Jó. Deus tinha um propósito maior para Jó. Por isso que Deus permitiu Satanás tirar o que Jó possuía. Está entendendo? Jó em nenhum momento atribuiu a perda dele ao diabo. As lutas que Jó estava passando, em nenhum momento ele atribuiu ao adversário dele. Em nenhum momento. Ele atribuiu a Deus. E ele estava certo. Porque Deus permitiu. E uma vez que Deus autoriza, indiretamente quem está tirando é Deus. Diretamente quem foi lá e pôs a mão foi Satanás. Mas indiretamente com a permissão de quem? De Deus. Deus só permitiu porque o plano que Deus tinha na vida de Jó era muito maior. Então não sei o que você está passando. Não sei o que você está passando, o que você perdeu, ou o que você tem perdido. Saiba de algo. O plano que Deus tem na tua vida é maior.
O plano que Deus tem na tua vida é maior. Então, essa perda, humilhação, escassez que você está passando agora, nesse momento, saiba de algo. Deus vai te abençoar em dobro. Deus vai te dar capacidade. Deus vai te prosperar ainda mais, muito mais. Mas ainda que Deus está vendo coisas aí em seu coração, Deus está vendo coisas ainda em meu coração, que precisa ser tratado. Mas esse período vai passar. O propósito de Deus sempre é ver os teus filhos crescer. O propósito de Deus sempre é ver os teus filhos crescer. E nós crescemos através das dificuldades, nós se aperfeiçoando, Deus aperfeiçoa o nosso caráter é forjado através da dificuldade. É através da dificuldade. Deus só vai exaltar aquele que foi humilhado. Então, se você está passando por um momento de humilhação, se você está sendo humilhado, saiba de algo, Deus vai te exaltar. A exaltação, a honra só vem após a humilhação. Vem a humilhação, vem a honra. Vem a vergonha, vem a honra. Amém, irmãos? Glória a Deus. No versículo 9 nós vamos ler assim: criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Olha só, Jó está falando da grandeza de Deus, que Deus ele marcha sobre as ondas do mar. Olha a grandeza de Deus. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender. Olha o que Jó estava falando, dando testemunho de Deus. Olha o testemunho que Jó dá de Deus. Ele faz coisas maravilhosas demais para entender. E realiza milagres incontáveis. A todo momento Deus está realizando milagres. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Presta atenção no que Jó vai falar. Quando se aproxima de mim, então quer dizer, ele sente a presença de Deus. Jó era um homem sensível à presença de Deus. Não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Olha, ele está falando que ele não percebia a presença de Deus porque ele não via. Ele não via. Às vezes Deus passava, ele não via. Não sentia. Aí que tá, a gente precisa sentir a presença de Deus. Você precisa sentir a presença de Deus. Se você conseguir sentir a presença de Deus, irmão, já é um grande passo. Um grande passo. Porque muitas das vezes, nas nossas dificuldades, nós não conseguimos aceitar que Deus está passando as dificuldades junto com a gente. Nós temos essa dificuldade, nós achamos que Deus nos abandonou. Nós estamos passando essa prova, estamos passando essa dificuldade, Deus não me ouve, Deus está longe de mim, aonde está Deus? Eu estou nessa situação, Deus está vendo tudo isso acontecer e não está comigo. Mas se esquecemos de algo, porque na palavra do Senhor diz que se nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Se tu passares pelas águas, elas não te afogará. Por quê? Deus estará com você. Azarias, Ananias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estava dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia fala que o rei, um homem ímpio, conseguiu enxergar a presença de um quarto homem dentro da fornalha. Isso quer dizer que quando você está passando por um momento de dificuldade, Deus está com você. Deus está do seu lado. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, Deus está com você. Você não está sozinho. A sua alma quer sentir solidão. A sua alma quer te passar uma sensação de solidão. Mas você não está sozinho, não. Deus está com você. Você é um escolhido de Deus e o que Deus tem na tua vida é grande, é poderoso. Vai dar certo. Vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus.
Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem vai lutar contra a força de Deus? Qual é o homem? Qual é o homem mortal? Qual é o anjo que vai poder lutar contra Deus? Quem ousa perguntar o que estás fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus? Olha isso. Ó. Ou mesmo argumentar com ele? Jó, ele tinha consciência que ele era um pecador. Jó, ele tinha consciência de que ele era pó e cinza. Ele tinha consciência de que ele era falho, que ele estava sujeito a errar, de que ele era um ser limitado. Jó, mais uma vez, Jó, ele tinha consciência de que ele era um ser limitado. Ele era um homem. Ele reconhecia a grandeza de Deus. Quem sou eu? Ele está se humilhando para Deus. E aquele que se humilha para Deus é exaltado por Deus. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ficar argumentando, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso? Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Cheio de questionamento. Senhor, mas eu não merecia passar por isso. Senhor, mas eu era um homem íntegro. Eu nunca dei mau testemunho. Senhor, por quê? Por quê? Ele reconhecia a posição dele. Ele sabia que a posição dele era de uma criatura. Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. A única coisa que Jó reconheceria ali, que poderia, que tinha aquele direito, era de pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção. Pois ele me ataca com uma tempestade e sem motivo. Me fere repetidas vezes. Uma série de repetições. Ele entendia que tudo aquilo que ele estava vivendo foi Deus, foi vindo da mão de Deus. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é forte. Olha só. Que interessante. Se é uma questão de força, ele é forte. Ele reconhece que ele é fraco e que Deus é forte. E aí Deus fala, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Quem somos nós para falar de justiça para Deus? Ah, Senhor, isso que eu estou vivendo é injusto. Ah, isso que Jó viveu foi injusto. Quem somos nós para falar de justiça para Deus, que é o juiz perfeito? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Ele jamais poderia chegar na presença de Deus e falar, Senhor, eu sou inocente. No momento que ele falasse isso, ele já seria culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Quer dizer, a integridade, a inocência provaria ao contrário. Por quê? Por que isso? Porque Jó reconhecia que quem defenderia a causa dele era Deus. É Deus que tem que defender minha causa, não sou eu. Eu sou íntegro, eu sou reto, eu sou tudo isso. Mas quem me defende não sou eu mesmo. Quem me defende é Deus. Quem me defende é Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 21. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos, e ele cega os olhos dos juízes. Ele não é Deus quem faz isso? Então quem é? Olha só. Olha no versículo 24, vamos voltar lá.
A terra está nas mãos dos perversos, e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta. Foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos. Pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo e até minhas roupas terão nojo de mim. Olha isso, se humilhando para Deus. Jó estava se humilhando para Deus. Deus não é ser humano, como eu. Não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, glória a Deus. E hoje, irmãos, nós temos essa graça. Nós temos um mediador entre nós e Deus. É Cristo. Mas no tempo de Jó não tinha um mediador. Não tinha quem advogasse a nossa causa. Nós não tínhamos um advogado. Nós não tínhamos um mediador. Jó não tinha. E hoje nós temos, irmãos. Hoje nós temos. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Oh, glória! O Espírito Santo vem para fazer isso em nossas vidas, nos aproximar de Deus. O Espírito Santo vem nos leva até o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o caminho que te leva de volta à intimidade, à comunhão com Deus. Aleluia! Louvado seja Deus, que nós venhamos aproveitar essa oportunidade, que temos esse mediador. Que nós venhamos aproveitar essa oportunidade, que temos esse mediador. Aleluia! Glória a Jesus! Precisamos aproveitar essa oportunidade que temos. Glória a Deus! Glória a Jesus! Ele já estava deixando bem claro aqui para nós, ele já está deixando bem claro, ó, vai vir aí o mediador, vai vir aquele que vai mediar, vai fazer nós se aproximar um do outro. Olha que interessante, irmãos. Versículo 33, ó, se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus. E é verdade. Isso é verdade. Porque nós temos um advogado. Quando a ira de Deus se acende contra nós, de algum erro, de alguma falha que nós cometemos, Jesus Cristo está lá, do nosso lado. Não, Pai. Não pesa a mão, não, Pai. Não pesa a mão, não, Pai. Tudo que Ele quer é mudança. Aí o Espírito Santo chega até o trono, chega até a presença do Pai, do Filho. O Espírito Santo chega intercedendo com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. Não. Ele não quer desistir, ele não quer parar, ela não quer desistir, ela não quer parar. Tudo que ela quer é bênção, ela quer uma vitória. Tudo que ela quer é uma provisão. Envia uma provisão, faz alguma coisa, Pai. Ela não quer se afastar, ela não quer acabar com o casamento dela, ele não quer acabar com o casamento dele, ele não quer... Não, tudo, ele quer vitória. É que ele não está conseguindo expressar, mas eu estou aqui intercedendo por ele. Aí tem um advogado do lado, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, ele está lá do lado. Não, Pai, não libera a sentença contra ele, não. Não, dá mais uma chance. Vai lá, Espírito Santo, quebrando o coração desse homem, quebrando o coração dessa mulher. Traz arrependimento desse pecado. O Espírito Santo vem em nós e traz o arrependimento, traz a pureza de Deus, traz a santidade, traz a presença. E aí nós
se arrependendo dos pecados. É esse mediador. Jó não tinha esse mediador. Nós temos, irmãos. Nós temos. Foi possível foi possível Jó se manter firme na presença de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de Cristo. E nós hoje temos o Espírito Santo, nós temos Jesus Cristo, nosso advogado fiel, nós temos Ele. Então, que nós venhamos, a partir de hoje, a dar valor na presença do Espírito Santo, a dar valor no sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Glória a Deus. Vamos lá. E eu já não viveria aterrorizado, então falaria com ele sem medo, pois sozinho não consigo fazê-lo. Sozinho não dá, irmãos. Jó reconhecia, sozinho eu não consigo. Eu preciso de alguém que intercede por mim. Eu preciso de alguém que intercede por mim, porque eu sou pecador. Eu preciso de um mediador, eu preciso que alguém vá por mim. Eu preciso que alguém faça esse meio de campo. Eu preciso de alguém que advogue. Eu preciso de alguém que interceda por mim. Porque muitas das vezes nem palavra sai da minha boca. Eu sei que eu preciso orar, mas não consigo. Mas aí vem o Espírito Santo que intercede, com gemidos inexprimíveis. Senhor, eu não abri minha boca, mas o Espírito Santo está aqui dentro do coração. E leva ao Pai. Porque Ana não abriu a sua boca. Ana lá no templo estava chorando, amargurada, chorando. Ela fez uma oração curtinha e ficou lá chorando. E aquelas lágrimas foram levadas ao céu. E Deus respirou e respondeu com bênção, com vitória. No capítulo 10, Jó expressa seu pedido a Deus. Jó vai fazer um pedido para o Senhor. No versículo 1 ele fala: estou cansado de minha vida. Vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus: não apenas me condenes. Dize-me que acusações tens contra mim? Que vantagem tens em me oprimir? Olha ele questionando a Deus. Senhor, o que eu estou recebendo é uma condenação. Eu fui condenado de um crime que eu nem sei qual é. É isso que Jó estava perguntando para Deus. Senhor, eu fui condenado de um crime que eu nem sei qual que é. Que crime que eu cometi? Por que me rejeitas, se sou obra de tuas mãos? Enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vê as coisas como um ser humano qualquer? O Senhor é como nós? Olha isso, irmãos. Olha a série de questionamento que ele faz a Deus. Vê as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como o homem? Que precisa, sem demora, investigar minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formaste com tuas mãos, tu me fizeste, no entanto me destróis por completo. Lembra-te de que do barro me fizeste. Acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiaste minha concepção e me moldaste no ventre materno. Com carne e pele me vestiste e me teceste os ossos com meus tendões. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservaste. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção era me vigiar, e se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim.
E mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim teu imenso poder. Repetidas vezes, depões contra mim. Sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas como um exército após o outro. Por que então me tiraste do ventre de minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido? Iria direto do ventre para o túmulo? Restam-me apenas alguns dias. Por favor, deixa-me em paz. Ele estava atribuindo todo aquele sofrimento a Deus, para que eu tenha um instante de alívio, aquela agonia que ele estava sentindo na alma, aquela angústia que ele estava sentindo na alma, ele estava atribuindo a Deus. Antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura, como a meia-noite, terra de profunda escuridão, desordem, onde até mesmo a luz é escura, como a meia-noite. Glória a Deus. Em nenhum momento ele blasfemou, em nenhum momento ele amaldiçoou Deus na sua face, como Satanás queria que Jó fizesse. Tudo que Satanás esperava de Jó era Jó amaldiçoar Deus, Jó rejeitar Deus. Mas aquela agonia, aquela amargura, aquele sofrimento que ele estava sentindo na tua alma, ele estava atribuindo a Deus. Não, é Deus que está me punindo. Deus está me punindo. Deus liberou a sua sentença sem me comunicar o delito que eu cometi, o pecado que eu cometi. Eu preciso saber qual o pecado que eu cometi. Eu preciso saber, eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso que Deus me responda, onde eu errei. E muitas das vezes, irmãos, não é um erro. Não é um erro que você cometeu. Muitas das vezes, Deus vai permitir você passar por aquela situação adversa, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar, Ele quer te exaltar. Lá no Novo Testamento, nós vamos se deparar com uma história. Quando nós chegar lá, nós vamos se deparar com uma história de um cego de nascença. A Bíblia vai relatar que os discípulos vai perguntar para Jesus: Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus responde aos discípulos: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu cego, isso aconteceu para que nele fosse manifesto a glória de Deus. Eu não sei o que você está passando na tua vida. Eu não sei quais as adversidades, quais as dificuldades que você está enfrentando neste momento. Mas saiba de algo. Tudo isso está acontecendo para que a glória de Deus venha a ser manifesta em tua vida. A glória de Deus vai ser manifesta em tua vida. E é nos momentos mais difíceis. É nas dificuldades, nas perseguições, na humilhação, na vergonha. É na vergonha que Deus te honra. É na humilhação que Deus te exalta. Fique tranquilo. É na escassez que Deus faz o pouquinho multiplicar e alimentar uma multidão. O pouquinho que você tem. É o pouquinho que você tem que vai ser o suficiente para Deus mostrar, demonstrar o poder dele de multiplicar pequenas coisas e alimentar uma grande multidão. É isso, irmãos. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Você venha ter um domingo abençoado, um dia abençoado. E amanhã nós estaremos dando início à segunda semana. A segunda semana nós estaremos dando início. E vai ser a semana inteira falando de Jó.
E vamos entrar na terceira semana falando de Jó, terminando aí o livro de Jó. Temos aí mais uma semana cheia para falar de Jó. Mas a cada dia um ensinamento. A cada dia pontuando, deixando o Espírito Santo falar conosco. Amém? Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo venha nos exaltar. O que nós podemos retirar de lição nessa manhã é isso. Vamos nos humilhar diante de Deus. Para Deus. Não se humilhe para o homem, não. Não se humilhe para o homem. Se humilhe para Deus. Porque quem vai te exaltar vai ser Deus. E Deus só exalta aquele que se humilha. Se você se humilhar, reconhecer que você não é nada e que Deus é tudo, Ele vai te exaltar. O nome dele vai ser glorificado em tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Toque no sininho. Se inscreva no meu canal. Ajude esse canal a crescer. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.